Olá, pessoal. Eu sou o professor Alessandro, professor do curso Prêmio Digital, professor de Física 2, né? Então, hoje eu venho gravar essa aula para a gente poder fazer alguns lembretes, né, de algumas fórmulas e ideias e pensamentos da física de uma forma mais descontraída, beleza? Então hoje vai ser uma aula rapidinha, só para lembrar de alguns macetes da física. Eu deixei esse slide já compartilhado aí para vocês nas turmas de compartilhamento, tá bom? Então vamos lá, vamos só lembrar de algumas coisas rapidinho. Deixa eu abrir aqui os macetes da física. Só um instantinho. Então tá aí, galera. Eu sou o professor de Física 2, tá? Alessandro, aqui do Prêmio Digital. Então, agora vai ser só uma lembrança, rapidinho, só dos macetes da física, tá? Então, ó, o primeiro macete que aparece ali de equação de Clapeyron, né? Que é PV igual a nRT. Então, uma frase que a gente pode fazer como macete para lembrar, né? É, por você nunca rezei tanto. PVNRT, tá? Então, onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, R é a constante dos gases e T é a temperatura, tá bom? Então, por você nunca rezei tanto, essas abreviações a gente tem que sempre então lembrar, tá? Essa fórmula é usada na termodinâmica, lá em gases ideais, ela também é usada para química. Então fica a dica aí, tá, galera? Um macete para química e para física. Lembrando de novo, a pressão, que é a letra P, ela pode ser dada em ATMs, ela pode ser dada em Newton por metro quadrado, ela pode ser dada em Pascal, tá, gente? A unidade de medida de pressão, são as mais usadas são essas três aí. Volume, a gente já sabe que pode ser metro cúbico, litro, mililitro, centímetros cúbicos. N é o número de mols, R a constante, né, dos gases. Então, tem livro que usa um valor, tem livro que usa outro valor, mas lembre-se que em exercícios de vestibular ou Enem, eles vão dar esse valor da constante dos gases para vocês, tá? Então fica a dica aí. T é a temperatura, normalmente ela está em Kelvin, mas ela pode aparecer em Celsius também, e às vezes em Fahrenheit, tá? Então fica a dica aí, a temperatura nessas três unidades de medida. Vou passar para o próximo agora. Qual o próximo macete da física aí? É o empuxo, né? Puxa uma força. Então veja, é devagar, né? Então é devagar, D é a densidade, V volume e G a gravidade. Então quando você lembrar do empuxo como uma força, a gente vai lembrar dessa frase: é devagar, nosso caramujo. O empuxo, galera, é uma força. Então, que força é essa? De onde que vem essa força? Nada mais é, galera, daquela força que faz os corpos flutuarem nos líquidos, beleza? Um navio, né? Um barco. Então, corpos que flutuam nos líquidos, na água, por exemplo, ela vai existir, vai ter a presença dessa força para cima. Então, o empuxo é uma força que está para cima. Então, ele vai depender da densidade, por isso que D é a densidade, o V, o volume e G, a gravidade, beleza? Então essas que é a mais simples aí de todas as equações aí que a gente tem por aqui. O próximo agora é a segunda lei de Newton, né? Então, qual é a ideia aqui da gente lembrar da segunda lei de Newton? Não faça guerra, faça mais amor. Por que faça mais amor? F do faça é a força, mais o M é o amor, né? E quer dizer mais, né? E o A é de amor. Então, a segunda lei de Newton qual é a equação? É a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá bom? Essa segunda lei de Newton, ela é uma fórmula muito conhecida, muito famosa. Então, fica a dica aí, tá, galera? Faça mais amor. Força igual a massa vezes a aceleração. A segunda, o terceiro, né? A terceira macete que a gente tem aí é a equação. Presta atenção, galera. Essa equação dos pontos conjugados, equação de óptica, equação dos espelhos, tá? Principalmente dos espelhos côncavos. Então, olha só o macete. Uma flor é uma pétala mais uma petalinha. Por quê? Pessoal, 1 sobre o foco, lembre-se, 1 sobre o foco, então 1 sobre F é uma flor. É igual a 1 sobre P, então o primeiro P da pétala
posição do objeto real. Aquele objeto está na frente de um espelho côncavo ou convexo. E mais uma petalinha, quer dizer, pelinha é a posição da imagem, tá? Então fica a dica aí, galera. 1 sobre F, 1 sobre o foco, é igual a 1 sobre P, posição do objeto, ou a distância do objeto até o espelho, mais 1 sobre pelinha, que a pelinha é a posição da imagem. Normalmente em espelhos côncavos, galera, a imagem ela pode ser real ou virtual. Vamos lembrar aqui, né? As imagens reais são aquelas que são invertidas no espelho côncavo, quer dizer, de cabeça para baixo, tá? Então todas as imagens que estão depois do foco, elas são reais. Agora, existe um caso apenas, nesse caso do espelho côncavo. Quando eu falo espelho côncavo, é o espelho que é igual uma concha, você está olhando para dentro de uma concha, de uma colher, né? Então existe um caso desse espelho côncavo em que se você estiver depois do foco, muito próximo do espelho, você vai ver uma imagem em pé, que a gente chama de imagem direita, né? Então a gente vai ter uma imagem em pé. Então quer dizer, pessoal, esse P é a posição, a distância do objeto até o vértice do espelho. O P' é a posição da imagem, onde a imagem aparece, e o F é o foco. O foco é sempre aquele ponto onde se cruzam os raios, tá? de um objeto na frente de um espelho. Beleza? A gente vai ver isso depois com mais profundidade quando a gente vai ver no Óptica 2, tá? Bom, os outros macetes que a gente vinha aqui, pessoal, os macetes lá da cinemática, né? Ó, velocidade média é igual ao espaço sobre o tempo. Então, o que a gente pode dizer sobre essa equaçãozinha? Vincentar. Será que a gente lembra? Vincentar. É a velocidade média igual ao espaço sobre o tempo. Outro macete, né? Vi você à toa, que é o primeiro macete aí, quer dizer a equação da velocidade para o movimento uniformemente variado. Tá? Por que é uniformemente variado? Porque tem aceleração. Então, velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Vi você à toa, né? Então, esse é o macete que fica aí. Tem outros, né? Vovô alfaiate, vi você tirar, vovô ateu. Então, esses são os macetes lá da equação do movimento uniformemente variado, da equação da velocidade. Qual outro macete, pessoal? É a equação do sorvetão. Aqui ficou faltando a equação do sorvete, né? Mas qual é a equação do sorvete? É só até metade dessa equação aí. A equação do sorvetão diz o seguinte: SO, VO vezes T, mais 1 meio AT ao quadrado. Quer dizer, espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação do sorvetão, tá bom? É a equação do espaço para o movimento uniformemente variado. Qual a outra equação que a gente pode dizer que é um macete? Você ri, quer dizer, U igual a R vezes I. U é a diferença de potencial, R é a resistência e I é a intensidade da corrente. Galera, essa aí é a lei de Ohm, tá? Lei de Ohm sobre resistência elétrica. É uma lei muito famosa, é a primeira lei de Ohm, na verdade, porque tem duas leis de Ohm, né? Então essa aí é a primeira, tá? U igual a R vezes I. Você ri, né? É bem tranquilo. E a outra força do campo elétrico é justamente essa. É fraqueza. Campo elétrico é igual a F sobre Q, que é a carga. Então, a gente fala é fraqueza. É a fórmula da força elétrica. Lógico, tem outra fórmula da força elétrica aí, que não é essa, né? Que é uma fórmula um pouco maior, que relaciona a constante eletrostática mais a carga dividida pela distância ao quadrado. Mas essa fórmula aí, ela quebra um galho bastante se a gente souber o valor da força e da carga de prova. Tá? Então, fica a dica aí também. Ó, galera, outra dica: trabalho é foda. Essa tá censurada porque é um palavrão, né? Mas só para lembrar, pessoal, T é o trabalho, F é a força e D é o deslocamento. Então fica a dica aí, tá, galera? Ó, uma outra frase que a gente conta muita piada agora são frases que as pessoas fazem piada, né? Mas são frases importantes que fazem a gente lembrar de alguns conceitos, fórmulas e conhecimento da física. Olha só, se um astronauta mata outro no espaço, ele não poderá ser julgado. Por que fala isso numa frase, né? Trata-se de crime sem gravidade. Quer dizer, é porque realmente lá no espaço não tem gravidade. Mas, ó, presta atenção uma coisa. Galera, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, que é uma estação que fica orbitando a Terra, lá dentro existe gravidade ainda. Por quê? Porque ela ainda está numa região onde existe a ação da gravidade da Terra, que está sempre puxando ela aqui para a Terra. Mas por que ela não cai aqui na Terra se a gravidade está puxando ela? Porque ela está em alta velocidade. A gente fala que ela está em velocidade orbital. Quando o corpo está em velocidade orbital,
por causa da velocidade muito alta, ele tende a ficar em órbita, tá? Então não é só a estação espacial, os satélites estão assim também. Eles sentem a ação da gravidade, mas para eles estarem muito rápido, eles não caem aqui na Terra. Então presta atenção, essa frase ela só vai valer para um lugar longe da região da ação da gravidade da Terra. Aí sim a gente pode dizer que aí é um crime sem gravidade, beleza? Olha só essa outra frase aí. Gato, eu queria ser ferro, mas ferro não posso ser. Ferro derrete a 1538 graus e eu só me derreto por você. Essa frase aí, pessoal, é aquela frase que relaciona calor, massa e calor latente de fusão, tá? Q igual a M vezes L, lá da calorimetria, tá bom? Então aqui a gente está falando de calor de fusão. O ferro está derretendo a 1538 graus. Quer dizer, existe calor de fusão que derrete o ferro, tá bom? Então, essa frase também, ela diz um macete interessante. Aquele Q igual a M vezes L, a gente pode dizer que é que moleza. Olha o que moleza, Q igual a M vezes L, que é a quantidade de calor, igual a M, que é a massa, vezes o L de fusão ou vaporização, depende da transformação que está ocorrendo aí na calorimetria. Beleza? Aqui tá meio embaçado, mas é só para lembrar que energia dividido por tempo é sempre potência. Olha só que interessante, galera. Se você tiver aí um dado, um valor que está com unidade medida em joules, dividido por minuto, por segundo ou por hora, já pode saber que isso é potência. É um tipo de potência, tá? Então, energia dividida por tempo é sempre potência. Pode ser potência mecânica, potência elétrica, potência solar, potência nuclear. Então, aí vai, tá? Então, sempre que vocês lembrar que existe uma unidade de medida de energia, por exemplo, caloria por segundo, caloria por minuto, joule por segundo, joule por hora, e isso quer dizer potência, tá bom? Olha só outra frase interessante aí que o pessoal faz brincadeira, né? Se sua vida não tem sentido, ela deve ser uma grandeza escalar. Por quê? Porque grandezas escalares, galera, são aquelas grandezas que não têm nem direção e nem sentido. Para ser uma grandeza com direção e sentido, tem que ser uma grandeza vetorial, né? Qual o conceito de vetores? Né? Para ser um vetor, tem que ter intensidade, direção e sentido. Se não é vetor, então provavelmente é uma grandeza escalar, beleza? Olha outra frase interessante, né? Folgou vai ser folgado, mas Newton, não podemos escrever isso. Então escreve aí. Toda ação tem uma reação da mesma intensidade e de sentidos opostos. Então essa aqui é a lei da ação e reação, a terceira lei de Newton, né, galera? Quer dizer, Newton aqui falou uma coisa engraçada, folgou vai ser folgado, não pode falar isso, quer dizer ele está dizendo que vai reagir, se alguém reagir, se alguém agredir ele ou falar alguma coisa com ele, ele vai devolver. Então, é a lei da ação e reação, terceira lei de Newton. Segundo a física, não sou gordo, sou atraente. Por que ele está falando isso? Porque lá na lei da gravitação universal, massa maior atrai massa menor, dividido pela distância quadrada. Então, vamos lembrar disso, tá, galera? A lei da gravitação universal da força, né, de atração entre dois corpos diz o seguinte: F é igual a G, que é uma constante gravitacional, vezes a massa maior, vezes a massa menor dividido pela distância entre as duas massas, os dois corpos, ao quadrado. Então, essa lei diz realmente isso, né? Que a massa maior vai atrair massa menor. Isso quer dizer, então, aí ele faz essa brincadeira aí, dizendo que o gordo atrai tá atraindo, né? Porque ele tem uma massa maior, então ele é atraente, né? Então é só para a gente lembrar da fórmula da lei da gravitação universal. Aqui, outra piada, né? Hoje não estou afim, só saio da cama arrastado. Mas, Newton, não podemos escrever isso. Então, coloca aí, um corpo em repouso tende a continuar em repouso, até que seja obrigado a mudar seu estado por forças aplicadas sobre ele. Essa aqui é a primeira lei de Newton, tá? É a lei da inércia, tá bom? Então, a inércia é uma grandeza que resiste ao movimento, tá? À mudança de movimento. Tá? Então, quando a gente fala assim, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que significa isso? Resistência à mudança de movimento do seu estado que está. Por exemplo, se o corpo está em repouso, ele tende a ficar em repouso, a não ser que alguma coisa, alguma força externa vai ser aplicada a ele para ele se movimentar. A mesma coisa se o corpo estiver em movimento uniforme. Vamos supor lá no espaço, a gente tem um meteoro lá no espaço em alta velocidade. Ele tende a ficar assim em alta velocidade, a não ser que alguém vá lá e freie ele, ou desvie ele de lugar, ou crie uma força para mudar
esse movimento dele, tá? Então, a lei da inércia ela serve tanto para o repouso como para o movimento uniforme, beleza? Lembre-se, inércia é equivalente à resistência, resistir a mudanças, tá? Essa daqui, te amo com todas as minhas forças, mas a soma das forças é igual a zero, então não ama. Quer dizer, essa frase aqui é justamente a frase também lá da segunda lei de Newton, mas agora de forma diferente. Porque no equilíbrio, galera, não existe força nenhuma ganhando. Quer dizer, a soma de todas as forças é igual a zero no equilíbrio, no repouso. Por exemplo, vamos imaginar um cabo de guerra. Enquanto os dois grupos do cabo de guerra não conseguirem aplicar uma força maior do que o outro, eles ficam ali em equilíbrio, parados. Até que um puxe mais forte e consiga arrastar o outro. Enquanto ninguém conseguir ter mais força, a soma das forças está dando zero, tá? Então é justamente isso daí. É a segunda lei de Newton de forma genérica, tá, galera? No equilíbrio ainda. E essa, Batman, fecha a porta para o frio não entrar. O Batman não gostou, né? Porque ele diz o seguinte: a segunda lei de Newton fala que o calor é que sai. Presta atenção, galera. Realmente é isso, tá? O calor é uma energia em movimento, é uma energia que está fluindo de um corpo mais quente para um corpo mais frio, tá? Então, é isso que acontece. O calor é que sai, ele que flui, ele que vai para o corpo mais frio, não é o frio que entra, né? Lógico que a gente imagina que vai entrar o vento, né? Mas em relação à física, é justamente isso, tá? Então, quando você, por exemplo, está com frio e coloca um casaco, você está evitando que o seu calor do seu corpo saia para o ambiente externo, com aquele casaco que é fechado, né? Além de se proteger do vento, você está evitando que o seu calor saia para o lado externo, porque o fluxo de calor ele vai do corpo mais quente para o corpo mais frio, beleza? Então aqui tem algumas tirinhas de charges. Eu vou deixar isso aqui para vocês, por quê? Porque são exercícios que já caíram nos vestibulares e Enem, para vocês irem repensando, tá? Vou repensando, nas próximas aulas a gente vai tirando essas dúvidas aí, tá bom? Tem essas tirinhas, eu já trabalhei com isso também lá na escola, também com os alunos, né? Então são bem interessantes. São várias tirinhas aí, bem interessantes, tá? Não é difícil, você encontra também a resolução na internet, beleza? Eu vou ficando por aqui, tá? As tirinhas estão aí, vocês dão uma olhada nelas aí, ver o que tem a ver com a física nessas tirinhas interessantes aí. E é isso aí, galera. Até mais, tá? Daqui a pouco eu gravo mais uma aula para vocês, beleza? Vamos ficando por aqui. Os slides eles estão aí, tá? Compartilhados na turma de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação, uma explicação rapidinha aí, tá bom? E é isso aí, galera. Nas próximas aulas nós vamos colocando mais coisas, tá bom? E, pessoal, acompanhe, busque os materiais. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, pode entrar nos plantões online. Os plantões de Física 2 acontecem todas as quintas-feiras à tarde, a partir das 15 horas até as 18 horas. E os plantões presenciais lá na Escola EMOP acontecem todas as sextas à tarde, também a partir das 15 horas até as 17 horas, tá bom? Então, qualquer dúvida, podem estar me procurando nesses horários aí. Podem mandar mensagem também. E aos sábados a gente tem aquela aula, plantão rapidinho ali, no sábado na Escola La Salle, tá? Não esqueçam, aparecem, é importante, a gente tem que fazer as coisas juntos, tá? Para que tudo dê certo no final. Eu acredito em vocês e acredito na equipe, beleza? Então, um abraço aí para todos. Tchau.